Que bom ver você por aqui, sou o pastor Rogério Pascoal e esse é o canal oficial da Viver em Cristo Church. Se inscreva nesse canal, dê um like, assista esse vídeo e seja tocado no seu coração. Porque aquele que Deus salva, Ele transforma. Repita comigo, aquele que Deus salva, Deus transforma. Ele transforma a fé, Ele transforma o caráter, Ele transforma a natureza, Ele transforma a índole, Ele transforma. E é por isso que nós precisamos falar sobre isso, irmãos. É por isso que a igreja brasileira precisa ouvir sobre isso. Porque nós precisamos, de fato, sermos reconhecidos pelas obras que fazemos. Porque as obras determinam quem nós somos. A palavra de Deus fala em Lucas, no capítulo 6, no versículo 44, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Ou seja, o fruto revela a árvore, as nossas atitudes revelam a nossa natureza. O meu dia a dia, com a minha fala, com a minha atitude, com o meu posicionamento, revela quem eu sou em Cristo. E são essas atitudes que precisam ser vistas pelas pessoas e aprovadas, não pelas pessoas, mas por Deus, porque nós somos a Bíblia que o mundo lê, sim ou não? Eu sou a Bíblia, fala com você mesmo, eu sou a Bíblia que o meu irmão do meu lado lê. Eu sou a Bíblia que o mundo lê. Então o cristão, ele precisa ser reconhecido pelas suas boas obras. E quando normalmente a gente fala sobre isso, sobre essa palavra caráter, automaticamente a gente já pensa em coisas que são normalmente até obrigação de um cidadão, como um bom pagador, uma pessoa verdadeira, uma pessoa de caráter, uma pessoa de índole, mas vai muito mais além. Quando nós estamos falando de caráter cristão, nós estamos falando de uma pessoa que se posiciona nessa terra como um cidadão do céu. Eu não estou falando apenas de você comprar e pagar, porque isso aí é obrigação de todos nós, sim ou não? Eu não estou falando aqui de você ser honesto. Eu não estou falando aqui de você fazer caridade, de você ajudar uma pessoa. Ontem eu estava na Marco Túlio ali à noite, e aí tinha um monte de balão assim, parece que tinha saído de uma festa, sei lá, no meio da rua. E tinha um motoqueiro de entrega na minha frente, e ele parou a moto, desceu da moto, pegou os balões e jogou lá no córrego da Marco Túlio, estourou todos os balões. Aí eu falei assim, cara, que atitude legal desse motoqueiro. Aí o que eu fiz? Eu parei o carro no meio da pista, liguei o pisca-alerta para ninguém ultrapassar, e estava à noite, podia até atropelar o motoqueiro. Eu compartilhei da boa ação dele. Mas aí, se a gente olha para essa atitude legal, atitude bacana, muitos de nós nem faríamos isso. Mas não é esse tipo de atitude que revela um caráter cristão. Esse tipo de atitude revela que uma pessoa é um bom cidadão, sim ou não? Uma pessoa que está ligada com Cristo, no caráter de Cristo, ele faz muito além. Ele, no momento que é necessário que seja feita uma oração, que seja feita uma intercessão, uma palavra de sabedoria, uma palavra de fé, é exatamente nesses momentos que o caráter cristão precisa aflorar, precisa se manifestar. Quantos de nós, meus irmãos, que do lado de uma pessoa que precisava de um auxílio, precisava de uma palavra, precisava de um carinho, precisava de um abraço, precisava de um amor, nós não manifestamos a natureza de Cristo, simplesmente ficamos calados.
Muitas das vezes porque nos achamos incompetentes, porque não nos achamos preparados, porque não nos achamos dignos de orar pela vida de outra pessoa, ou às vezes até o contrário, essa pessoa não é digna da minha oração, não é? Misericórdia em nome de Jesus. Porque uma coisa é você orar para uma pessoa que você gosta, que você conhece, que é da sua família, outra coisa é você orar para uma pessoa que te faz mal, não é verdade? Que te joga para baixo. E é neste momento que o caráter cristão precisa manifestar. É neste momento que o caráter cristão precisa vir à tona, quebrar o orgulho, quebrar toda a soberba e revelar aquilo que está dentro de nós. Porque Jesus, o que Ele fez quando Ele foi cuspido na cara? Muitas vezes a gente recebe cusparada na cara. Qual foi o exemplo de Jesus? Pregaram Jesus na cruz, os soldados deram chicotadas nele. Qual é o nível de sofrimento que nós temos comparado ao sofrimento de Jesus? E o que nos dá direito a não manifestar o caráter de Cristo na vida de outras pessoas? Nenhum. De jeito nenhum. E para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso, eu vou falar com a igreja nessa noite 4 pessoas, 4 personagens bíblicos que precisamos modelar para que cada vez mais nós possamos manifestar o caráter de Cristo dentro de nós. E não somente manifestar, mas talvez transformar, porque estamos precisando de transformação no nosso caráter e na nossa natureza. Nós já falamos aqui muitas vezes neste altar, porque existem 3 tipos de salvação. Uma, nós fomos salvos. Uma, nós estamos sendo salvos. E a outra, nós seremos salvos. O que é isso, Rian? Eu sou salvo a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus. Amém, irmão? Eu estou sendo salvo na minha rotina, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu estou sendo transformado dia a dia à imagem e semelhança de Deus. E eu serei salvo quando o meu corpo for glorificado, quando nós formos para a glória. Amém? Então, irmão, existe um processo. Não adianta só batizarmos, servirmos a Cristo. Nós precisamos continuamente sermos salvos. E sermos salvos continuamente está totalmente relacionado à transformação do nosso caráter, mudança de natureza, para que cada dia mais Ele cresça e nós possamos diminuir. Amém, irmão? Então, o primeiro personagem que eu quero abrir com vocês na palavra de Cristo está no livro de Gênesis, é Abraão. Abraão, ele tinha um caráter pacificador. Repita comigo, caráter pacificador. Isso. No livro de Gênesis, no capítulo 13, no verso de número 8 e 9. Eu vou ler aqui. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Olha que fantástico que Abraão faz aqui. Naquele momento ele percebeu que existia uma briga entre os pastores dele com os pastores de Ló, os pastores de ovelha. E ele viu que a situação estava tão insustentável que ele fez uma proposta naquele momento: se você for para lá, eu vou para cá; se for para cá, eu vou para lá. Mas desde que a gente continue em paz, desde que a gente termine isso aqui em paz uns com os outros. Meu irmão, se eu te falar que isso aqui é um dos maiores problemas do ser humano, porque o ser humano quer sempre ter razão, sim ou não? Eu estou certo. Eu estou certo nisso aqui. É ou não é homens? É ou não é mulheres, maridos, mulheres? Sempre está certo. Mas tem aquela velha frase, né, que a gente fala: eu prefiro ter paz do que ter razão, sim ou não? É isso que
que o caráter de Abraão, ele nos ensina, muitas das vezes, por estarmos certos e queremos defender a nossa tese, defender aquilo que achamos por correto, nós perdemos a paz, nós brigamos, passamos anos sem conversar com pessoas da nossa própria família. Eu conheço pessoas assim, que não conversam com os pais, porque acham que estão certos em uma atitude que aconteceu há sei lá quantos anos atrás e nem sabem mais o que aconteceu. Mas por ter razão e não torcer o braço, não dar o braço a torcer, não tem paz. Irmãos, a palavra de Deus fala o seguinte: se depender de nós, que tenhamos paz. Mas Deus, Ele quer isso de nós, meu irmão, um espírito pacificador. Pode ser que você esteja pensando aí agora: olha, perdi a amizade X, perdi relacionamento com parente Y, porque eu não fui pacificador, eu não tive o caráter de Cristo nisso. Eu não fui igual a Abraão, que falou assim: não vamos ter briga não, vamos resolver o problema. Porque o que mais nós fazemos é criticar pelas costas, mas o que mais deveríamos fazer é de fato enfrentar o problema. Porque quando a gente enfrenta o problema, ele é solucionado. Amém, irmão? Amém, irmão? Aleluias. Então, aprenda comigo, como eu aprendi, caráter pacificador. Nós precisamos ser pacificadores de situação. Quando alguém te fechar no trânsito, não xinga ele não, pede desculpa, mesmo que ele esteja errado. Pacificador, meu irmão. E tantas outras atitudes que a gente pode tomar mediante as experiências que nós temos no dia a dia. Segundo caráter, segundo personagem que nós precisamos aprender com ele é Daniel. Daniel, no livro de Daniel, capítulo 1, no versos 5 e 8, fala o seguinte: e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que bebia, e assim que fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O caráter de Daniel é um caráter de pureza. Enquanto o rei Nabucodonosor falava: vocês vão ter que comer isso, isso, isso e isso durante 3 anos, ele falou assim: não, eu não posso comer esse tipo de coisa. Eu não vou tomar vinho, eu não vou comer dessas iguarias. Eu vou manter aqui só as minhas verduras e os meus legumes. Porque existiam naquelas comidas consagrações pagãs, onde ele iria se contaminar com aquela comida. Meu irmão, ele estava no reinado de Nabucodonosor, ele estava naquele lugar, mas ele decidiu não se contaminar com a comida daquele lugar. E o que eu quero dizer com isso? Irmãos, nós precisamos ter pureza mesmo no mundo sujo. Nós precisamos ter pureza em meio a pessoas sujas. Porque se nós não formos puros, separados, santificados, em meio a pessoas que só tem podridão, sujeira, poeira em seus pés, nós iremos nos contaminar. E nós não iremos mais ser diferença na vida dessas pessoas. E nós fomos chamados para ser diferentes, amém, irmãos? Nós fomos chamados para manifestar o céu na terra. E quando nós temos atitudes terrenas, quando nós nos contaminamos com as coisas dessa terra, nós não iremos nos diferenciar das pessoas que nós precisamos salvar. E então o que ele fez? Eu não quero tomar vinho, eu não quero comer esse tipo de comida, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, eu não vou fazer nada disso. Irmão, você vai falar comigo: mas não tem nada a ver beber, a Bíblia não condena a bebida, fala até de vinho, Jesus bebia vinho. Beleza, meu irmão, você vai se contaminar com coisas que o mundo faz? Você vai se igualar às coisas que o mundo faz? Porque o mundo bebe, porque o mundo se prostitui, porque o mundo se droga. E é porque não está na Bíblia que eu estou liberado para fazer? Eu me lembro também de Sansão, que quando a mãe dele engravidou dele,
ele foi separado e os seus pais perguntaram a Deus o que eles deveriam fazer, como eles deveriam tratar aquele menino. E ele falou: olha, ele não vai poder cortar cabelo, não vai poder tomar vinho, bebida forte, não vai poder fazer isso, isso, aquilo, outro. Mas todas essas coisas eram permitidas. Uma pessoa comum poderia fazer aquilo, mas ele era separado para algo maior. Quantos aqui são separados para algo maior? Meu irmão, se nós somos separados para algo maior, nós precisamos nos abster de algumas coisas, às vezes até de coisas que são permitidas a nós, para um propósito real em Deus. E Daniel, ele decidiu ser puro, não se contaminar com aquela comida. Meu irmão, não se contamine nas suas redes sociais. Eu não entendo, vou falar a verdade, eu não entendo como que as pessoas seguem tantas pessoas que não tem nada para agregar em suas vidas. Mulheres que postam o seu corpo o dia inteiro. Meu irmão, homem que estão aqui, para que você vai seguir uma mulher dessa? É só para você se contaminar? Para sujar o seu coração? Para que você vai ficar seguindo pessoas que ostentam algo que às vezes nem ela vive mesmo? Faça um filtro na sua vida, a começar das suas redes sociais. Traga pureza para o seu celular, meu irmão. Sua mulher, sua esposa sabe a senha do seu celular? Se não sabe, por que não sabe? O que você tem de esconder? Pais aqui de filhos, você precisa saber a senha do celular do seu filho. Isso aqui, na mão de quem não sabe lidar com ele, é uma desgraça, uma contaminação com esse mundo. E é muito difícil, tá, meu irmão? Descontaminar, é muito difícil. Traga pureza para a sua casa, traga pureza para o seu celular, traga pureza para o som do seu carro. Que tipo de música você está escutando no som do seu carro? Que tipo de música você tem escutado na sua casa? Traga pureza para os seus streams. Que tipo de filme e série você tem assistido? Filmes e séries que atraem demônios? Filmes e séries que atraem pombagiras, que só mostram nudez, sexo o tempo inteiro? Esse tipo de conteúdo vai te agregar em quê, meu irmão? Pensa nisso. Não adianta nós louvarmos a Deus aqui com as mãos erguidas num culto de domingo, sendo que na segunda-feira nós estamos lá, sabe lá fazendo o que no nosso celular, na nossa televisão, no nosso computador, no nosso som, no nosso carro. Amém, irmãos? Isso é uma palavra de direção para os nossos corações. E quando eu falo sobre isso, eu estou pregando primeiramente para mim. Porque você pode achar, o Rian está falando isso porque ele é 100% puro. Misericórdia, quem me dera fosse 100% puro, porque senão eu já estaria no céu, igual Enoque, arrebatado, né? Não existe. Mas qual que deve ser a atitude do cristão? Buscar santidade. O pecado em nossas vidas deve ser o quê? Acidente. Buscar separação, buscar santidade, buscar pureza em tudo que fizermos. Então comece uma limpa hoje, meu irmão. Quer seja uma página de futebol, se aquilo não está te agregando em nada, para de seguir, para de assistir. Esse dia para trás eu fiz uma limpa no meu Instagram, eu parei de seguir umas 100 páginas diferentes. Só de futebol eu segui umas 15. Eu falei, pra que eu ficasse vendo esse tempo de futebol aqui o dia inteiro? Eu só sigo do Atlético e nada mais. Só. Até aquelas coisas que eram voltadas ao meu trabalho, eu falei assim, isso aqui não me agrega mais, isso aqui não me agrega mais, isso aqui não me agrega mais. Páginas de entretenimento, era reviria, de comédia. Aí aqui, meu irmão, você entra naquilo e fica igual um zumbi lá, arrastando o dedo para cima. Sim ou não? Eu estou falando mentira aqui, gente? Ah, tá. Achei que era só eu. É isso, meu irmão. Pureza. Ele não quis se contaminar com o lugar, com o ambiente que ele estava. Terceiro,
e penúltimo personagem bíblico que nós precisamos modelar em seu caráter é Esdras. Ele é um homem que amava a palavra de Deus. No livro de Esdras, no capítulo 7, no verso 6 e 10, olha o que fala. E Esdras subiu da Babilônia e era escriba. Escriba é aquele que escrevia, hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor se deu, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quando lhe pedira. Então o rei deu tudo que Esdras pediu. Então o que ele pediu? Porque Esdras tinha preparado em seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensiná-la em Israel, em seus estatutos e em seus juízos. Olha isso, Esdras foi um homem que prezou pela palavra de Deus. Ele quis ensinar a lei do Senhor, cumprir, ensinar e que as pessoas pudessem cumprir os estatutos e os juízos de Deus. Sabe daquilo? Hoje em dia está muito comum as pessoas, recentemente eu ouvi isso. Mas hoje está muito mudada as coisas, né? Nossa, que se a gente for ver como é que era na Bíblia, hoje está muito diferente as coisas. Meu irmão, as coisas podem estar diferentes, mas os princípios continuam. A forma que Deus fala, ela pode ter mudado, mas o que Ele fala não muda. A palavra dele é imutável. Amém, irmãos? Esses dias eu escutei isso. Não, mas, nossa Deus, os crentes, olha o que eu ouvi. Os crentes da igreja, está falando relacionado aos jovens, eles estão mais mundanos do que os jovens do mundo. Falou desse jeito. E eu não concordei nem discordei, fiquei apenas calado refletindo. Porque é fato que quando se tem o conhecimento e não se cumpre aquilo que aprendeu, já não é mais um pecado inconsciente, é um pecado consciente. Você sabia que Adão, ele não cometeu o pecado de desobediência? O pecado que Adão cometeu foi o pecado de iniquidade. É muito pior. O que é o pecado de iniquidade? O pecado de iniquidade é saber que você não pode fazer algo e você faz. É a consciência do que é errado. Eu vou lá e faço. Pecado de iniquidade. E esse pecado realmente é maior. Então por isso que pode ser que essa pessoa me falou isso. As pessoas no mundo às vezes tem um caráter, aí tá vendo? Como que as coisas pegam, né? O caráter melhor do que os jovens da igreja. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós não estamos nos posicionando de verdade no caráter de Cristo. É por isso que existe esse tipo de julgamento do lado de fora. Mas nós seremos a geração que iremos mudar essa verdade. Amém? A partir de nós, a partir dos nossos filhos, será mudada essa máxima, onde pode ser que o crente ele não é mais visto pelas suas qualidades, pelo seu caráter, pela sua conduta. E é por isso que nós precisamos alinhar nosso coração com Cristo, para que isso continue sendo uma verdade absoluta aqui nessa terra. Cristão ser sinônimo de uma pessoa boa de paga, cristão ser um sinônimo de uma pessoa boa de relacionamento, cristão ser sinônimo de uma pessoa humilde, cristão ser sinônimo de uma pessoa de caráter. Porque é isso que nós estamos em busca aqui, porque as nossas obras precisam ser mostradas, as boas obras precisam ser mostradas, e é a partir delas que muitos servirão a Cristo. Amém? Procure se aproximar de pessoas que vão te ensinar de forma com que você pratique a palavra de Deus. Não fuja da palavra, meu irmão, porque as coisas estão diferentes hoje. Você vai fugir da palavra? Não faça isso. Não faça isso. Se a palavra de Deus fala que julgo desigual não pertence a Deus, não quebre a palavra. Não vai nessa máxima de a pessoa que está lá no mundo, mas ela é boa pessoa, é um bom filho, é um bom pai. Não vá nessa máxima.
Não existe relacionamento entre luz e trevas. Não existe. A não ser que você de fato queira tirar essa pessoa das trevas. Aí é outra história. Mas o que mais nós temos visto é pessoas perdendo a sua luz, enquanto estão com pessoas que não são da luz. Por quê? Porque não estão preparados para estar em ambientes que exigem que o caráter de Cristo seja revelado. Precisam transformar a sua natureza, precisam transformar o seu caráter. E por último, nós falamos aqui de Abraão, do pacificador, nós falamos aqui de Daniel na sua pureza, nós falamos aqui de Esdras, que amava a palavra, respeitava e procurava cumprir a palavra de Deus em todos os seus termos, não somente naquilo que o convinha, em todos os seus termos. E por último nós vamos falar daquele que é o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. No livro de Filipenses, Paulo fala sobre Jesus, capítulo 2, no versículo 5 e 8, ele fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. O caráter de Cristo que nós podemos aprender com essa fala de Paulo sobre Jesus, sobre as pessoas seguirem a Jesus, é o caráter de humildade. Sendo Deus, não tomou conhecimento que Ele era Deus, mas Ele rejeitou a soberania, Ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, homem comum como nós, semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo e ainda obedeceu à morte de cruz. Por que nós precisamos aprender com Jesus? Porque de fato Ele foi o maior líder que pisou nessa terra, o homem mais influente que pisou nessa terra, o homem com mais autoridade que pisou nessa terra. Amém, irmãos? Tanto que 2000 anos depois que Ele pisou aqui, ainda estamos falando dele, dia após dia. E tamanha grandeza de Deus, de Jesus, Ele simplesmente se humilhou e se tornou como um de nós. E por que muitas das vezes nós, por um pequeno aprendizado elevado que nós temos em nossa vida, nós achamos que somos melhores que alguém? Por que muitas das vezes, por atingirmos algum cargo maior, um salário maior, enfim, um carro melhor, uma casa, sei lá, nós achamos que somos diferentes de outras pessoas e não são mais dignas da sua presença? Existe algo que nós precisamos, se existe algo que nós precisamos trabalhar, é na nossa humildade. Porque nós estamos dia a dia buscando nosso crescimento pessoal, nosso crescimento intelectual, nossa maturidade em Cristo, nossa maturidade espiritual. E muitas das vezes nós precisamos alinhar de volta o nosso coração a Cristo, por acharmos que nós já sabemos demais, por acharmos que o conhecimento que temos, a estrada que nós já caminhamos, pode ser algo que vai nos diferenciar de qualquer outra pessoa. E sendo assim, nós nos achamos melhores. Sendo assim, nós não temos mais paciência. Eu digo que eu trabalhei muito isso dentro de mim. Nós não temos mais paciência, talvez é com um novo na fé. Meu irmão, você começou há 5 anos, você começou há 10 anos, o cara começou agora, tenha paciência. O que Paulo fala? Dê leite para aquele que é de leite, comida sólida para aquele que é de comida sólida. Humildade está totalmente relacionada a isso também, paciência. Humildade está relacionada a nunca achar que chegamos onde chegamos por mérito único próprio.
Porque toda pessoa que cresce, toda pessoa que amadurece, existiu uma pessoa que contribuiu com esse crescimento. Sim ou não? Toda pessoa que cresceu, que atingiu níveis maiores, essa pessoa teve alguém para ajudar, teve alguém para auxiliar, teve alguém para direcionar, teve alguém para discipular. Mas muitas das vezes esquecemos disso. A igreja tem esquecido de quantas orações o seu discipulador fez, o seu pastor fez, a sua célula fez por você, intercessões. E é por isso que nós precisamos trabalhar isso no nosso coração, que a humildade de Jesus, ela não foi apenas um ponto alto da passagem de Jesus aqui. A humildade de Jesus justamente serve para ensinar a sua igreja a nunca ser soberbo, a nunca achar que já sabe demais. Assim como Pedro disse a ele: Senhor, eu nunca vou te abandonar. Na mesma hora Jesus: olha, você acha que você sabe demais, né? Você acha que já está totalmente entregue, né? Não passa de hoje o galo cantar 3 vezes e você me negar. Porque é isso que acontece com as pessoas que são soberbas, que acham que sabe demais. Deus dá uma chave de roda e você percebe que de fato precisa muito ainda crescer e amadurecer. O livro de Provérbios fala: a soberba precede a queda. Não existe soberba no reino de Deus. Não existe um irmão achar que é melhor do que o outro irmão. Não existe. Eu assisti um vídeo ontem no Instagram de um produtor musical dos Estados Unidos. E ele assim, um cara assim, muito, mas muito talentoso, assim, de uma forma que eu fico até: como que isso pode sair de um ser humano? Cara muito monstro no que ele faz, a produção musical, nas notas que ele atinge em sua voz, enfim. E ele postou um vídeo com uma cantora que ele estava produzindo, de backstage mesmo, de bastidores. Ele fazia o que ela tinha que repetir, aquela nota monstruosa, subindo, descendo, fazendo altas notas, e a cantora tinha que reproduzir. E esse vídeo me ensinou algo muito forte, mas muito forte mesmo. Todos dois são extremamente talentosos, do nível que, tipo assim, qualquer pessoa no mundo, quer seja cantor, quer seja qualquer pessoa, tiraria o chapéu para essas pessoas. Mas ao tempo que o produtor musical falava o que ela tinha que fazer, ou seja, ele mostrava o que ela tinha que fazer, ela simplesmente dava aquela risada, tipo assim: caraca, como que você faz isso? Do tipo, lisonjeada, admirada com o talento do seu líder, admirada com o talento do seu tutor, do seu produtor. E aí eu percebia a emoção que ela tinha de ouvir as notas. Mas sabe o que é o mais interessante? É que de forma fácil ela repetia aquilo que ele fazia. Ou seja, não se trata de uma pessoa boa e uma pessoa ruim. Se trata de duas pessoas boas, humildes. Vocês estão me entendendo? Não se trata de você que não sabe nada lisonjear, admirar-se por um líder. Se trata de você, mesmo sendo bom, reconhecer as pessoas que estão à sua volta, reconhecer o talento, reconhecer a autoridade, reconhecer que pode ser que você também saiba o mesmo ou saiba mais, mas a posição que essa pessoa está acima de você. Amém, irmãos? Glória a Deus. E neste momento eu quero compartilhar com vocês isso. A igreja brasileira, nossa igreja, precisa ouvir essas verdades, porque o Senhor está à procura de filhos que irão marcar essa geração, mas não marcar pelos seus erros, pelas suas falhas, e sim marcar por manifestar o caráter de Cristo nessa geração. As pessoas estão nos observando a todo momento,
E é por isso que nós temos que pregar a respeito do caráter de Cristo. Talvez você não tenha crescido em um lar que gerou em você um caráter cristão. Eu acredito muito nisso. Nós sabemos disso. Mas a partir do momento que você entregou sua vida para Cristo, foi iniciada ali uma transformação diária, meu irmão. Então, se você um dia se entregou a Cristo, dia após dia, então, você precisa transformar o seu caráter, a sua conduta, a sua natureza. Amém, irmãos? É filho de Deus e como tal, precisamos aprender sobre a cultura e o agir como cristão autêntico. Fique sobre seus pés. Acredito que com essa mensagem você pode experimentar um pouco daquilo que estamos vivendo aqui na Viver em Cristo. Não se limite a ficar somente do outro lado da tela. Estamos aqui de braços abertos para receber você. Viver em Cristo Church, uma igreja de vencedores.